Salve, mirmidões! Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez gravando aqui com o celular, porque não vou precisar mostrar a tela do computador. Estou aqui com o computador com a colinha do que eu vou falar, que é o vídeo sobre volume de treino, assim como vocês já viram, obviamente, na thumbnail e no título. Sem corte, sem edição, daquele jeito que vocês já sabem. Estou um pouco chateado dos últimos vídeos eu ainda não ter conseguido acertar a questão do atraso do áudio, utilizando a captura da tela e a webcam pelo aplicativo OBS. Mas vocês falaram que gostaram do vídeo, que estão gostando dos conteúdos. Bom, enfim, vamos continuar produzindo aí, alternando, às vezes eu gravando com o celular, às vezes eu gravando com o computador. Dificilmente eu vou gravar com uma câmera que eu tenho aqui, que eu tenho algumas câmeras que a Dani tem, porque daí dá mais trabalho para jogar para o YouTube. Do de celular já vai direto pro YouTube. É isso, então vamos lá. Só lembrando, patrocínio Soldiers Nutrition, cupom BISO, suplementos com o melhor custo-benefício do mercado. Retro Vibes Bodywear, que tem roupas temáticas década de 80, 90 para fisiculturismo. Também cupom BISO. Quem gosta e acha legal a academia que eu tenho aqui em casa, o CrossSmith, os equipamentos que eu tenho, ou quer dar um baita upgrade na academia de vocês, caso você seja dono de uma academia, Coliseu Equipamentos, chama eles lá, fala que viu aqui no meu canal. E se você quer não precisar aprender tudo isso que eu vou ensinar aqui e simplesmente botar em prática o planejamento para conseguir ter o melhor físico da sua vida, tem também a minha consultoria, o link está aqui na descrição. Sem intermediários, sem equipes, direto comigo, feedbacks semanais, planejamento 100% individualizado, um treinador, modéstia à parte, que está sempre atualizado em relação a o que vem de mais novo na ciência, mas também sem deixar a prática de lado com atletas e principalmente com 99% dos meus clientes que são clientes lifestyle, que simplesmente só querem construir o físico deles como a sua própria obra de arte e ter uma autoestima e mudar de vida e estar feliz com o seu shape. Então, como é que você descobre qual o volume de treino ideal, né? Como saber como o volume de treino ideal para você? Perdão, pessoal, perdão. Vocês sabem que vídeo aqui é sem edição. Tô com um pouco de pigarro aí, nariz um pouco carregado, o tempo tá seco aqui na cidade, então eventualmente vou dar umas tossidas aí no vídeo e vocês lidem com isso. Bom, o que a gente tem é que, do ponto de vista de volume, o mínimo volume efetivo para manutenção de um grupamento, da hipertrofia daquele grupamento, são 4 séries semanais, o que não significa que é impossível evoluir com um volume tão baixo assim, que também depende de diversos fatores, né? Volume residual de outros exercícios que esse músculo porventura seja sinergista, a genética, o seu nível de treinamento. Então, a gente tem muito isso, né? Os adolescentes do low volume que crescem com 4 séries semanais, no fim das contas são newbie gains, né? Ganhos de iniciantes, e normalmente eles vão chegar num teto e vão ter que subir esse volume, ou então não vão subir esse volume e vão ficar eternamente naquela reclamação de que, apesar de eles serem mais fortes que os hormonizados da academia, os hormonizados têm shape porque eles usam bomba e ele não é tão grande assim, mas ele é forte, ele progride carga. E daí a gente começa a ter um volume mais efetivo a partir de 8 séries na semana. E o que a gente tem é que, do ponto de vista do custo-benefício de hipertrofia para cada série que você faz, tem uma meta-regressão, que é a meta-regressão do Pillan, que foi feita ano passado, que ele coloca uma estimativa ali de 10 séries, por volta de 10 séries, né, por sessão, para o mesmo músculo. Após isso, para o mesmo músculo, na mesma sessão,
você já começa a acumular tanto fosfato inorgânico, tanto íons de cálcio, haver uma inibição da medula, né, a estimulação dos neurotransmissores que são relaxatórios e tudo mais, que o seu corpo vai perdendo eficiência no recrutamento das fibras do tipo 2, que são as unidades motoras de alto limiar. Ah, e se vocês ouvirem som, eu moro numa avenida, é um bairro tranquilo, mas é uma avenida, e toda hora está passando carro aqui, e esse microfone não está sendo muito eficiente em abafar o som, apesar de ele estar no modo de tirar ruídos, então, né, já sabe. Então, por volta de 10, 12 séries por sessão, o seu corpo já não tem uma eficiência tão grande no recrutamento das fibras. Então, a hipertrofia ela acontece porque você coloca as fibras do tipo 2 para trabalharem, e essas fibras do tipo 2 experienciam a tensão mecânica, né? E a partir daí tem a mecanotransdução, as cascatas de sinalização de síntese proteica da via mTOR e tudo mais. E na semana, claro, porque essas questões da fadiga do sistema nervoso central, ela se acumula também no decorrer das sessões, apesar de haver uma dissipação, né, conforme você vai repousando, dormindo, passando os dias e tudo mais, indo para a sessão seguinte, mas por volta de 20 séries na semana, para o mesmo grupamento, né, por volta de, então a gente sempre pensa assim, então não é 20 séries cravado ou 10 séries cravado na sessão, é 12, 14, 22, 24, por aí. Por volta de 20 séries na semana, a gente já começa a ter o que seria o que ele chama de retornos decrescentes. Retornos decrescentes é justamente, né, a partir dessa margem, cada série que você faz extra, ela não tem um retorno tão eficiente de hipertrofia quanto a série anterior. Isso acontece em todas as séries, mas se a gente fosse seguir isso de maneira radical, a gente faria uma série só por, por semana e nunca ia crescer. Então, esses retornos decrescentes, apesar de eles acontecerem desde a primeira série, eles começam a ter uma relevância do ponto de vista de o quanto você precisa fazer para conseguir ter uma hipertrofia equivalente às séries anteriores, ele começa a ser não tão vantajoso. Mas é importante ter em mente que retornos decrescentes não são nulos. É justamente por isso que a gente tem cenários de pessoas que treinam e sempre treinaram volumes altíssimos, sejam elas atletas de bodybuilding ou não, porque volume alto sempre foi uma regra dentro da sala de musculação, dentre todos os marombeiros até pouco tempo atrás, que a pessoa evolui. Talvez ela evoluísse o mesmo tanto fazendo menos. Ou talvez, se ela fizesse menos, o que ela deixaria de evoluir extra nem teria uma relevância estética no físico dela, e ela economizaria tempo dentro da sala de musculação, ela economizaria recuperação, talvez poderia comer menos na dieta para conseguir ter os resultados praticamente iguais. Então é só uma questão de custo-benefício, que não significa que fazer mais séries necessariamente você não vai ter retorno de hipertrofia. Isso só acontece quando aí de fato você passa de uma margem muito além do que você consegue se recuperar, que daí toda essa fadiga acumulada e todo esse dano muscular acumulado, lembrando que o dano muscular ele não é deletério por si só para hipertrofia, ele é um fenômeno que acontece junto com o treinamento, ele tem um papel até ali de sinalizar as células satélites e tal para reparação tecidual, e pode ser que o seu corpo, pensando na eficiência com que ele trabalha, essas células satélites que são feitas para reparação tecidual, não para hipertrofia, elas até ajudem na síntese proteica para hipertrofia, né? Porque o seu corpo não é burro, ele tem elas ali, por que não utilizar? Mas o dano muscular ele não é deletério por si só, até porque a gente tem um repeated bolt effect, né? Então, muitas vezes, e até mesmo eu já fiz a extrapolação de falar que o dano muscular é deletério utilizando o estudo do Damas, né? Falando que a hipertrofia só acontece depois que o dano muscular atenua, só que isso é uma conclusão onde você só fica na primeira página, porque se você passa para a segunda página, você pensa, pô, se o dano muscular atenua em qualquer vez que você está repetindo um treinamento, então ele
não vai ser deletério para hipertrofia no longo prazo. E quanto mais treinada uma pessoa é e mais acostumada ao estímulo de musculação, mais repeated bolt effect ela vai ter, né? Mais adaptação para isso, e o dano muscular vai ser sempre cada vez menor. Então, ele só pode ser prejudicial para hipertrofia quando você faz um volume tão absurdo ao nível de realmente extrapolar demais a sua capacidade recuperativa. Mas arrisco dizer que só aqueles marombeiros, assim, bem rato de academia, com mentalidade old school, de fazer mais 5, repetição forçada, 10 exercícios na mesma sessão, 4, 5 séries até a falha, etc. Só esses caras chegam nisso, sabe? Tipo, você tem que fazer um treino bem extremo, bem absurdo e bem não planejado para você chegar num ponto onde o dano muscular seja prejudicial. Então, tenham em mente que, assim, apesar dessas ressalvas em relação à mais eficiência do treino, a você retirar o máximo que você pode da quantidade de séries que você está fazendo, tendo uma boa recuperação, um bom custo-benefício, a hipertrofia ela continua sendo volume dependente, certo? Mas também não é exatamente preto no branco, como eu falei. Existe sim um teto recuperativo para as pessoas, esse teto é individual, a gente já vai falar disso, e tem que fazer uma ressalva em relação aos estudos que colocam margens enormes de séries na semana, falando que não há um teto ainda definido pela ciência para quanto de volume você aguenta, porque se você pega para ver esses estudos, especialmente, tipo, por exemplo, aquele lá do Schoenfeld, que coloca a pessoa para fazer 50 séries de quadríceps, e ela se recupera e consegue ter hipertrofia e consegue ter ganho de força, ela está treinando só o quadríceps. E esse é um ponto que é crucial. Vai sair um estudo, pelo que eu estou sabendo, eu vou trazer ele com mais ênfase e mais confiança quando ele de fato sair, passar pelo pré-prints, passar pela revisão por pares, que meio que comprova a minha teoria dos pontos de RPG. Quem me segue há um tempo já sabe como ela é. Eu falo ela desde a minha primeira participação no Monstercast, que assim, a sua capacidade de síntese proteica ela é global, né? E isso até eu tirei isso por conclusão própria, simplesmente pensando na fisiologia básica do corpo humano. Não precisei de um estudo para raciocinar isso antes, porque para mim isso é muito óbvio. O seu corpo ele faz a síntese proteica dele. Obrigado, Moto. O seu corpo faz a síntese proteica dele não localizado em cada músculo, mas é uma capacidade global. Então, o quanto de volume você tolera. Não, o cara acelera aqui e depois acelera mais ainda, né? Meu Deus do céu. Isso que é um bairro tranquilo, né? Tinha que tomar multa quem fica acelerando aqui na avenida. Pô, eu tenho um carro com 700 cavalos e eu faço. Por questão de respeito, eu não acelero no meu bairro. Mas enfim, né? Brasileiro. O seu corpo tem uma capacidade de síntese proteica global. Então, é como se você pegasse, na hora que você vai distribuir o seu volume na semana, você distribuísse igual pontos de RPG no seu personagem, né? Você não vai lá jogar Elden Ring, você coloca um tanto de ponto na força, um tanto de ponto na inteligência, tanto de ponto na destreza, e conforme você vai distribuindo esses pontos, eles vão acabando. Se você quer pôr mais em um, você tem que tirar de outro. É mais ou menos assim que funciona a questão do volume total da semana e o quanto você quer colocar de volume nos músculos que você quer melhorar. Então, uma abordagem que eu utilizo para melhorar pontos fracos, independente de ser atleta, independente de ser pessoa lifestyle, e que sempre funcionou muito bem para mim, foi utilizar essa teoria dos pontos de RPG. Então, se eu quero melhorar um músculo de uma pessoa, eu vou colocar essa pessoa para fazer um volume alto, muitas vezes passando dessas 20 séries na semana, só que eu vou reduzir o volume do músculo dela, que já é bom, justamente para aliviar a capacidade de recuperação dela e síntese proteica e direcionar para esse ponto fraco. E é dessa maneira que eu tenho esse meu portfólio de melhorar dorsais com tanta eficiência, né? Que é um músculo que muita gente tem dificuldade de melhorar, mas é uma pura e simples planejamento de treino e distribuição de volume inteligente. Uma coisa também que é importante pontuar é que tolerância a volumes maiores ela é treinável, justamente por causa desse repeated bolt effect. Sua capacidade recuperativa ela é treinável, né? Então, quando a gente ouve aqueles meninos falando, porque eu só aguento 8 séries semanais, normalmente é um cenário aonde?
Tem a questão do manejo de fadiga, né? Então o cara tá sempre chegando na falha em todas as séries. Mas eu tenho um vídeo específico sobre a falha muscular, não vou me aprofundar tanto nela aqui. E daí isso gera uma maior fadiga do sistema nervoso central, por consequência, dificulta a recuperação da pessoa. E também porque ela nunca se expõe a volumes maiores, nem que seja de maneira gradual, porque ela tem uma paranoia muito grande em relação a estar progredindo toda a sessão. A gente não precisa progredir peso ou repetições em todas as sessões. E se você faz a tripla progressão, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, que é progredir as repetições até a faixa de teto que você quer fazer, depois colocar um pouquinho de peso, então uma microprogressão, 1 quilo, 2 quilos no máximo, nunca mais do que isso, e daí ir fazendo de novo para voltar a fazer esse teto de repetições. E se porventura no meio desse processo você atingir esse teto de repetições, então você está fazendo 8 a 6 repetições, você consegue fazer 8 nas suas séries, no exercício, em todas. Só que você percebe que essas 8 não foram feitas com perfeição, né? Com uma execução muito primorosa, porque você nunca vai deixar de fazer uma execução boa, né? Então você nunca vai progredir de uma execução ruim para uma boa, mas você vai progredir de uma boa para uma perfeita, com total controle, com 2 repetições ali na reserva, com folga e tal. Isso é uma tripla progressão. E fazendo dessa maneira, eventualmente você vai chegar num ponto em que você não vai conseguir progredir peso ou repetições em todas essas sessões. Isso é perfeitamente normal. Só que essa molecada que quer sempre ficar gravando supinos com muitas placas para o Instagram e tudo mais, e sentir que o orgulho e o ego do peso subindo todo o treino, ela sempre fica naquele volume mais confortável ali, onde ela consegue ganhar muita força. Só que ganhar força não é exatamente a mesma coisa que ganhar hipertrofia. As extrapolações que a gente tem, principalmente o pessoal aqui no Brasil parou um pouco, ou ainda estão fazendo no TikTok, e eu não sei. Mas lá nos Estados Unidos ainda fazem aquele negócio, porque a hipertrofia tem um teto X e a força tem um teto Y, né? Sendo que a força também tem a ver com adicionar material contrátil, mas não, a força é um fenômeno multifatorial. Tem sim, depois que você já aprendeu todo o gesto motor, a execução e tudo mais, melhora o aprendizado neural ali, onde você passa a ter um ganho de força mais atrelado ao adicionar material contrátil, então o crescimento miofibrilar. Mas mesmo quando você já tem todo o gesto motor aprimorado, você também consegue ganhar capacidade de disparo neural e melhora na sua parte do neuromuscular. Porque se fosse assim, a gente nunca ia ver campeões de powerlifting ou campeões de LPO que têm categoria para bater, então eles não podem ficar ganhando massa muscular da mesma maneira como a gente busca ganhar, e eles melhorando seus PRs, né, e batendo recordes mundiais dentro da mesma categoria de peso. Então, o cara já faz isso há 20 anos, e ele ainda está melhorando o neural dele, porque ele não pode ficar adicionando material contrátil. Então, isso que essa molecada aí fala é pura extrapolação, baseado, óbvio, no gráfico do Chris Bursley, né? Então, dito isso, essa tolerância a volumes maiores, se é algo treinável, a gente chega no cenário aqui que é um exemplo muito claro para vocês entenderem como isso funciona. Então, vamos pegar aqui 16 séries progredindo com certa dificuldade, ok? Você não adiciona peso, repetições todas as semanas, mas você tá progredindo. Então, você está fazendo bem o exercício, boa execução, após 2, 3 semanas você coloca um pezinho ali a mais, depois de mais 2, 3 semanas você coloca uma repetição a mais e assim por diante. Você está progredindo ainda que com certa dificuldade, porque você já está fazendo esse exercício há muito tempo. Versus um cenário de 8 séries, onde você está progredindo todo o treino. Peso ou repetições, todo o treino. O primeiro cenário de 16 séries, progredindo, ainda que com dificuldade, é mais vantajoso para a hipertrofia, porque a hipertrofia ela continua sendo volume dependente, ainda que a gente faça todas essas ressalvas sobre custo-benefício, retornos decrescentes, necessidade da progressão desse volume, não só acúmulo dele, mas é que você não precisa estar progredindo
todo treino para você estar tendo hipertrofia. O que você precisa é estar progredindo com uma certa consistência, independente que demore algumas semanas para você, às vezes, dar um passinho a mais ali, quando você já está avançado naquele exercício e ou treino e ou seu próprio físico, né? Então, o único parâmetro de não recuperação é regressão consistente em várias sessões, né? Porque às vezes você vai treinar um dia mal, porque você dormiu mal, porque você acumulou estresse, teve problema no trabalho e tudo mais. Então você não pode se prender a uma única exclusiva sessão que você perdeu peso ou repetições. Isso tem que vir acontecendo com uma certa constância. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, sobre não ser paranoico para a recuperação. Se eu tivesse saco, eu estaria colocando os negocinhos aqui no canto para cada vez que eu cito um vídeo meu. Mas como eu não tenho saco, ao terminar esse vídeo aqui, você vai lá, entra no canal, se inscreve caso você não seja inscrito, né? Aproveitando aqui já no meio do vídeo para lembrar, clica aí para curtir o vídeo, clica para hypar, vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E daí você pega e dá uma olhada nesses vídeos que eu citei, fechou? A tolerância a volume ela é individual, então tem a ver com a genética, independente da pessoa utilizar ou não ergogênicos. Então uma pessoa com uma genética muito boa vai ter uma tolerância a volume X, e daí se ela utiliza os ergogênicos, essa tolerância a volume é potencializada, porque a recuperação dela é potencializada, mas o que baliza aquilo vai ser a genética, né? Porque os ergogênicos só potencializa aquilo que você já tem, e também é circunstancial, tem a ver com o momento da sua vida. Então se você está dormindo bem, sem estresse, com uma dieta reguladinha, uma rotina tudo bonitinho, etc., a tendência é que você vai ter uma tolerância a volume maior. Se você, porventura, acaba entrando numa época da sua vida em que você tem que dobrar o seu trabalho, cobrir alguém que está de licença, ou tem que estudar o dobrado para concluir um TCC, ou está em término de relacionamento, sei lá, um divórcio, enfim, dormindo mal, a sua tolerância ao volume também vai diminuir por causa disso. Então, ela é individual e circunstancial. Dentro dessas questões, você consegue treinar sua capacidade a tolerar volumes maiores, adicionando gradualmente camadas de volume, que é aqui que eu vou entrar no ponto de como ir achando o seu volume de treino ideal. Então, você tem que manipular o seu treino de maneira com que, caso você queira ser o cara que quer extrair o máximo de ganhos possível e também tenha tempo disponível, né, para treinar durante mais tempo dentro de uma única sessão, quando você adiciona mais séries, é você ir adicionando essas camadas de volume gradual. Então você pode fazer de uma maneira lúdica, assim, escolhe uma quantidade de exercícios que você acha coerente, né? Então, sei lá, num treino de pull, você coloca 4 exercícios do grupamento dorsal, 2 exercícios de bíceps, 1 exercício de deltoide posterior, e daí você coloca 2 séries de trabalho. E daí você vai testando, né, a sua recuperação com essas 2 séries de trabalho. Daí você pega e adiciona um back-off em todos os exercícios. Então você adicionou uma camadinha de volume ali intermediária e vai testando e vai vendo como vai a sua recuperação. Você quer abordar um volume maior, você quer ver se o seu corpo consegue extrair mais e performar ainda num cenário de maior volume. Você tira esse back-off e troca para uma terceira série de trabalho, ou você adiciona mais exercícios, né? Daí isso vai também muito da estrutura que você tem para treinar, disponibilidade de equipamentos, se você treina num horário que tem muita gente treinando ou não. Às vezes, se você treina num horário um pouco mais cheio, em vez de adicionar mais exercícios, seja melhor do ponto de vista de tempo gasto, né? E também não ter o estresse de ficar revezando com as pessoas, você adicionar séries nos exercícios que você já faz. Ou chegou num ponto ali, 3 séries por exercício, ainda está recuperando, ainda está performando bem, você quer testar mais. Daí você pode, por exemplo, trocar uma série dessa por um cluster que equivale a 2 séries. Então, se você quer saber como isso funciona, também tem um vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre cluster. E assim por diante, você vai vendo como é que você vai se recuperando. E vai progredindo. E pode ser que você consiga ficar algumas semanas nesse volume altíssimo, indo muito bem. E daí, eventualmente, você tem uma semana que foi um pouco mais corrido o seu trabalho, você teve mais demanda de estudo, e daí dá uma bela descarrilhada na progressão. É aí que entra o que eu chamo de periodização e o que algumas pessoas chamam de programação adaptativa. É você perceber como é que está a sua circunstância ali de recuperação
e avaliar, bom, acho melhor então eu reduzir o meu volume, porque eu já passei do ponto aqui nesse momento da minha vida, eu não estou conseguindo me recuperar. E você vai seguindo dessa maneira, né? Você vai sempre tentando abordar um volume onde você se recupere e extraia o máximo dos seus ganhos e você consiga progredir. O que você pode fazer também é, bom, eu sou uma pessoa que não tem esse negócio de querer extrair o máximo de ganhos possível. Eu quero ter um ganho consistente. Então você vai ver uma quantidade de séries ali na semana que faça com que você tenha um tempo de treino confortável, que encaixe na sua rotina. Então, digamos que você, 1 hora e meia de treino é um treino legal para você. E você quer acumular volume dentro desse treino. Calma aí, pessoal. Eu falei que ia ter pigarro, eu falei que ia ter tosse. E daí você pega e pensa, bom, nessa 1 hora e meia de treino eu consigo fazer como o meu treino? Consigo fazer ele com tantas séries válidas, ou às vezes consigo, se eu quero colocar mais volume de treinar de maneira mais rápida, eu faço meu treino todo em cluster, micro reps, ou adiciono um back-off aqui, etc. Você vai ver o tipo de treino que se encaixa no tempo de treino disponível que você quer, que tenha um volume de treino que seja relevante para você ter ganhos, que você consiga progredir e se recuperar desse volume de treino, e também um treino que você tem adesão. Se você consegue treinar todo treino My Reps e se manter treinando assim, você pode acumular mais volume do que se você é uma pessoa que precisa que o treino seja em séries retas dentro desse cenário onde você tem um tempo pré-determinado de treino de duração, certo? E aí você encaixa o treino e volume e distribuição de volume que melhor fica para sua adesão e que você ainda tenha ganhos consistentes, né? Pensando nessa margem aí por volta de 20 séries na semana para os grupamentos maiores e tal. E segue dessa forma, porque se você não é um atleta de fisiculturismo, às vezes você não precisa tirar o 100% de hipertrofia que você consegue. Às vezes, se você evolui os 70%, 80% do que você poderia, já é o suficiente para você, com consistência, no longo prazo, ter um shape legal. E se você não tem um feeling para fazer tudo isso por conta própria, contrate alguém capacitado para fazer por você, que vai fazer com que você tenha muito menos dor de cabeça para resultados que você não vai deixar ganhos na mesa. E para sinalizar e finalizar, esse mês de julho ainda é o mesmo meu mês de aniversário, estou com uma promoção lá na minha consultoria, até 20% off de desconto nos planos. Então você clicando no link aqui na descrição, indo lá no WhatsApp falando que você quer a promo de aniversário minha, você vai conseguir esses descontos. Fechou? Valeu, mirmidões, tamo junto. Eu vou aqui, espero que tenha dado tudo certo e vou terminar a gravação.